É isso aí, eu tenho muita coisa para falar com você e vamos continuar nossa jornada pelo livro de Gálatas. Agora, capítulo 2, do 11 ao 21. Deixa eu achar o texto, deixar tudo bonitinho aqui, compartilhar com você. Agora, por exemplo, ó, já foi? Deixa eu ver. Não foi não. Agora foi. Está na tela o texto para a gente ler junto aqui, que diz o seguinte: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Uau! Paulo falando que enfrentou Pedro. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Pedrão, pisou na bola, hein? Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio, e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, deixa eu mudar aqui, sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Uau! Que treta é essa? Que conversa é essa? Bom, Paulo, escrevendo aos da Galácia, continua seu testemunho e ele retrata uma outra viagem. A primeira viagem que ele fez foi a Jerusalém. Você lembra disso? Falamos sobre isso até ontem, né? Levou Barnabé e Tito, conversou com os apóstolos, tudo certo, entraram em sintonia quanto ao evangelho da graça, segue a vida, tudo bem. Reconheceram Paulo como apóstolo dos gentios, tá tudo bacana. Mas aí Paulo fala de uma outra viagem. Essa viagem é a viagem de Pedro para Antioquia. Veja aí, ó. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, outra região, outro local onde eles se encontraram novamente. Pedro sai de Jerusalém e ele vai a Antioquia. Vamos saber o que está acontecendo aqui geograficamente. Jerusalém era o centro da igreja judaica. Lá Pedro era o apóstolo dos judeus. Antioquia era o quartel-general da igreja gentílica, dos gentios. Olha aí na tela para você ver, olha lá que legal, não é? Antioquia está bem à direita ali, ó. Aquele mapa que, acho que eu já até usei esse mapa aqui, se não foi aqui, dá um desconto. Mas eu já mostrei esse mapa em outros momentos. Está ali, Antioquia, o local onde Pedro vai. Ela era a terceira maior cidade do Império Romano. O lugar onde primeiramente os discípulos de Cristo foram chamados cristãos. O primeiro lugar onde isso aconteceu foi ali. E nessa cidade, o evangelho prosperou e a partir dali alcançou o mundo, nós podemos dizer assim. E aí o que acontece? Acontece que Paulo diz que ao se encontrar com Pedro lá em Antioquia, que era o quartel-general, digamos assim, da igreja gentílica dos não-judeus, Paulo repreende Pedro. Olha o que está na tua tela aí. Enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Hoje em dia nós diríamos, eu puxei a orelha dele,
Eu dei um piti em Pedro. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Por quê? Porque Pedro errou. O texto diz que Pedro se tornou condenável. A atitude dele foi condenável. No texto grego, takagnosko, ou alguma coisa do tipo, porque a pronúncia grega não é comigo, esse negócio é com Paulon, mas a palavra quer dizer achar falta em, censurar, acusar, condenar. Ele se tornou literalmente condenável. E por que Paulo repreendeu a Pedro? Qual o problema? Aí que a gente entende aqui o versículo 12 explica isso para nós. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Pedro comia com os não-judeus, convivia com eles. Tudo certo, somos cristãos, somos discípulos de Jesus. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão, a favor da circuncisão, aqueles judaizantes lá. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Olha que pesado que Paulo fala aqui, né? De modo que até Barnabé deixou-se levar. Então, simplificando aqui, gente, Pedro é um apóstolo do Senhor Jesus. Eles haviam entrado em acordo lá em Jerusalém, de que os cristãos não precisavam se circuncidar e nem seguir as festas. Lembra dessa conversa entre Paulo e Pedro? Beleza, está tudo certo, é só se converter. Segue a vida, ama Jesus, cumpre os mandamentos lá do Velho Testamento, dentro, por exemplo, do Decálogo, os 10 mandamentos, e vamos embora. Mas Pedro, quando chega na Antioquia, Pedro se comporta de forma dupla. Ele andava com os gentios, como eu falei. Daqui a pouco chegou os judeus, ortodoxos, os judaizantes. Aí Pedro muda. Ele fica com medo. E ele começa a se comportar como judeus. E ele se afasta dos gentios. Tudo que ele havia dito, ele deixa de fazer. Pedro larga e ele influencia outras pessoas a fazerem isso, inclusive Barnabé. É o que está acontecendo aqui. O que é que nós aprendemos com essa história, gente? Primeira coisa, nós aprendemos que Pedro sabia o que estava fazendo. Diz aqui, ó, veja só o texto grifado ali, ó. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, estava tudo certo. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se dos gentios. Não era uma questão de falta de conhecimento da parte de Pedro. Pedro não é um neófito. Pedro sabia o que estava fazendo e mesmo assim fez. Olha o que John Stott, o teólogo que a gente sempre cita aqui, diz. Não que Pedro negasse o evangelho em sua doutrina, pois Paulo se esmera em demonstrar que ele e os apóstolos de Jerusalém estavam unidos no Evangelho. E ele repete esse fato aqui. A ofensa de Pedro contra o Evangelho foi a sua conduta. Ele prega uma coisa e faz outra, gente. Ele prega unidade com os não-gentios, com os não-judeus, mas ele faz outra. E ele está sendo, portanto, hipócrita. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Hipocrisia é uma palavra interessante porque ela quer dizer a atuação de um artista de teatro. Ela tem a ver com isso, sabia? Ela nasce nesse contexto. É dissimulação. Eu falo uma coisa e vivo outra. Era o que Pedro, infelizmente, estava fazendo. E por que Pedro estava sendo hipócrita? Porque ele sabia que não havia problema em comer com os gentios, em conviver com os gentios. Deus já tinha ensinado Pedro que não havia problema em comer aquela comida e conviver com essas pessoas. Lembra eu não vou ler porque a gente não tem tempo, mas lembra daquela visão que Pedro tem? Quando um lençol desce do céu, está lá em Atos 10. Deus falou para ele, aquilo que eu purifiquei você não pode tornar impuro. Então, Pedro, ele já havia aprendido isso. Pedro sabia que não havia problema em conviver com os gentios
Ele é direcionado a ir à casa de Cornélio, outro texto lá em Atos capítulo 10, não é? Resolver essa situação. Conversando com ele, Pedro encontrou ali reunidas muitas pessoas. Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro o que é puro. É a consequência daquela visão que Pedro tem, né? Pedro prega aquelas pessoas que estão aqui nesse texto e elas se convertem e o Espírito vem sobre elas. Ele aprendeu a respeito da própria universalidade do Evangelho, no sentido de alcançar agora todos e não só os judeus, com o próprio Cristo. Mas ele rejeita os gentios e volta a andar com os judaizantes. Pedro está fazendo uma cena, o negócio é bem feio mesmo, ele está sendo hipócrita. E aí olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz: havia uma esquizofrenia entre a sua doutrina e a sua conduta, entre sua fé e sua prática. Pedro cravou um abismo entre sua convicção e sua ação. E aí Paulo diz assim: se eu reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Então Pedro havia reconstruído o que ele mesmo já tinha dito que não tinha mais razão de ser, que ele já tinha destruído, digamos assim. O Evangelho da Graça acontece através da revelação da verdade que nos direciona a um aprofundamento na verdade e exige que nós andemos na verdade. Então a gente começa essa conversa sobre esse trecho aqui, lembrando que nós, assim como Pedro, conhecemos a palavra de Jesus. Nós devemos nos aprofundar nessa palavra sendo discípulos de Jesus. E nós devemos continuar vivendo essa palavra como discípulos de Jesus. Um dos contrapontos mais fortes entre religião e evangelho é sinceridade. A religião exige aparência. O evangelho exige verdade. E aqui nós percebemos essa gafe de Pedro, não é? Esse momento de fraqueza do nosso irmão, claro, entendemos isso. Mas isso serve de alerta a nós. O que é que nós queremos carregar, a verdade ou a aparência? Então nós entramos nesse segundo trecho do capítulo 2, percebendo algo muito complexo, uma guerra, diria assim, um conflito, para dizer no mínimo, entre Paulo e Pedro, que nos ensina que nós temos que tomar cuidado com a religião, porque ela sempre nos ronda. Veja só que um dos apóstolos do Senhor foi tomado por esse caminho errado e Paulo teve que o exortar. Então, sigamos na verdade do Evangelho da graça de Deus e que Ele nos ajude nessa caminhada